Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, canal 11.1. Para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora aqui na TV União. Gente, o programa de hoje está muito especial, justamente porque nós também estamos com um convidado especial, que é o desembargador e professor Hector Valverde. Boa noite, doutor Hector, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do programa Você, o Consumidor. Bom, quero começar dizendo que a honra é toda nossa aqui do programa Você, o Consumidor e também da TV União. Espero que goste dessa entrevista. E para começar, doutor, eu gostaria muito que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Muito bem. Eu sou natural de Goiânia e lá eu fiz a graduação em Direito na Universidade Federal de Goiás. Logo quando eu me formei, eu fui aprovado em um concurso de procurador do Estado de Goiás, onde fiquei quase 4 anos como procurador e depois eu vim para a magistratura do Distrito Federal também, mediante concurso, aqui tomando posse há exatamente 28 anos. E então, na magistratura, eu fui juiz criminal, juiz de vara civil, de juizado especial, de turma recursal e de vara de família também, muitos anos. E depois, com as convocações para o tribunal, sempre me dediquei à área civil da judicatura. E na área acadêmica, eu fiz nesse período, por autorização do tribunal, eu fiz o mestrado e o doutorado em Direito do Consumidor em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E em ambos os cursos eu fui orientado pelo professor Nelson Neri Júnior, conhecido processualista, e que também foi um dos redatores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Então eu tive a oportunidade de fazer esses estudos mais avançados em pós-graduação em estrito sensu, lá em São Paulo, e também sou professor de Direito do Consumidor há mais de 20 anos. Realmente uma trajetória aí incrível, direcionada a essa área de Direito do Consumidor, principalmente na vida acadêmica. Sim, a minha vida acadêmica, ela tem sido enfaticamente voltada para as relações de consumo, para o estudo das relações de consumo. Também já fui professor de responsabilidade civil. Sim. E no curso de doutoramento aqui no Uniceup, tive a oportunidade de ministrar uma cadeira de teoria geral do direito. Mas realmente meu foco principal acadêmico, onde até já produzi alguns textos, artigos, e tem 2 livros publicados, um sobre prescrição e decadência e o outro sobre dano moral, sempre voltado para o direito do consumidor. O consumidor. Doutor, inclusive, sobre essa questão da vida além de professor, desembargador, uma carreira pública, também escritor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os seus livros, sobre esse livro, principalmente aí, Dano Moral, no Direito do Consumidor. Os 2 livros que eu tive a oportunidade de publicar foram decorrências dos trabalhos acadêmicos que eu apresentei tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado eu escrevi sobre a prescrição e a decadência no direito do consumidor, que é, em resumo, o prazo que o consumidor tem para exercer o direito dele, que tem regramento específico no Código de Defesa do Consumidor, especificamente ali nos artigos 26 e 27. Já no doutoramento eu escrevi sobre o dano moral no direito do consumidor, que é um tema que tem sede constitucional, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, e no plano infraconstitucional aos direitos da personalidade. E especificamente no direito do consumidor, em razão da sua vulnerabilidade nessas relações entre o consumidor e o fornecedor, esse fornecedor exercendo uma posição de dominação, muitas vezes, eu não digo que todos os fornecedores, claro, mas muitas vezes alguns fornecedores abusam dessa posição de supremacia, de dominação,
para ofender vários direitos, dentre eles os direitos da personalidade do consumidor. E então é um estudo específico, a látere do próprio Código de Defesa do Consumidor, mas que tem uma ocorrência bastante frequente. Daí a grande judicialização dessas questões de dano moral no direito do consumidor. Então eu estudei essa parte e até o que me preocupava, isso foi no começo da década de 2000, é que o aspecto imaterial da nossa personalidade ele ainda não é estudado, perdão, em uma grande dimensão e destacadamente no direito do consumidor. Então era um tema árido, vamos dizer assim, e que eu tive a oportunidade de refletir. Foi um tema que eu aprofundei nos estudos e que me possibilitou compreender muitas questões de direito a partir desses estudos. Doutor, muito interessante isso. Inclusive, parabéns pela escrita desse livro. Eu acho importante estudar realmente sobre o tema dano moral e outros temas também que estão relacionados ao direito do consumidor. É sempre agregadora essa discussão, essa conversa. E doutor, falando sobre isso, né, que tem um link, eu acredito que com essa área aí que o senhor escreveu, o livro, é interessante, a gente tem muito aí a questão do dano moral e do mero aborrecimento, que é uma linha muito tênue e muitas pessoas têm dificuldade de entender. Às vezes até o pessoal do próprio judiciário, juristas, advogados, porque é uma linha tão tênue ali, e eu gostaria de saber do senhor que comentasse um pouquinho pra gente sobre isso. De fato, o mero aborrecimento é um argumento utilizado para afastar a obrigação de indenizar postulada numa ação de reparação por dano moral. Então, o Poder Judiciário reconhece que aquilo é uma situação desagradável, mas que, por se tratar de um mero aborrecimento, não alcança o patamar de ofensa a direitos da personalidade. Logo, nós sabemos que, para caracterizar a reparação do dano moral, um direito subjetivo ou uma categoria de direito subjetivo tem que ser violada, que é o chamado direito da personalidade. Então, todo dano moral pressupõe a violação de um direito da personalidade. O direito da personalidade ele não está sistematizado no nosso ordenamento jurídico. Ele decorre, ou seja, a configuração da obrigação de indenizar por dano moral a partir da violação de um direito da personalidade decorre muitas vezes de uma construção da doutrina e da jurisprudência, que vai selecionando as hipóteses. Isso aqui é dano moral porque ofendeu o direito da personalidade, aquilo não é dano moral porque é um mero aborrecimento, ou é uma situação desagradável da vida, é uma vicissitude do cotidiano. Então, os argumentos eles vão sendo colocados dessa forma. Ocorre que, penso que situações desagradáveis da vida elas não podem ser reconhecidas por terceiros, no caso, o próprio poder público, o Estado. Então, vejam só, o consumidor foi a uma loja e esperou 3 horas na fila para ser atendido e depois foi mal atendido. Depois desse atendimento sem a legítima expectativa quanto ao respeito à sua dignidade, ainda teve o seu nome inscrito no Serasa indevidamente. Uma situação hipotética. Aqui nós temos várias ofensas a direitos da personalidade, que devem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário e imputar, sim, a responsabilidade do pagamento de uma indenização ao fornecedor que agiu daquela forma. O estudo busca o equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor, o respeito, a boa-fé. Agora, a situação de mero aborrecimento, ela deveria, a meu ver, ser considerada mais tecnicamente como a inexistência de violação de direito da personalidade. Porque quando um juiz fala que você deve suportar aquilo, porque é um mero aborrecimento da vida moderna, da vida em sociedade, aquilo é próprio do cotidiano,
não me parece a melhor técnica para afastar o dano moral, porque às vezes pode ser ofensivo para a própria parte autora, para o consumidor que busca o judiciário, de uma situação que, por si só, foi um grande aborrecimento que ela teve, uma situação que ela considera que foi ofensiva até a direitos inatos, como são os direitos da personalidade, que devem ser reconhecidos ou não pelo judiciário, mas o que não pode. E penso eu que a OAB tinha até uma campanha contra o mero aborrecimento. É reconhecer que em algumas situações da vida aquilo deveria ser suportável pelo consumidor ao tratar como um mero aborrecimento. Então, eu particularmente nos meus votos, eu não uso essa técnica de reputar aquela situação da vida como um mero aborrecimento. Quando eu não verifico a existência de pressuposto para a indenização por dano moral, eu coloco que aquela situação descrita, ou seja, a causa de pedir, não caracteriza uma violação a direitos da personalidade. Logo, o pedido deve ser rejeitado, mas não afirmar que aquilo é um mero aborrecimento que deve ser suportado pelo consumidor, por aquele cidadão que busca a tutela jurisdicional. Praticamente a criação de um outro instituto, só que suportável, aceitável, digamos assim. Porque isso depende de cada pessoa. A dificuldade do dano moral reside exatamente que o mesmo dano que eu sofro pode não ser o dano que você sofre. Sim. Porque nós somos pessoas diferentes. Então, uma criança tem um tipo de vulnerabilidade, como o idoso tem outro tipo de vulnerabilidade, como uma mãe em determinadas situações tem vulnerabilidade, como uma pessoa que é portadora de uma doença grave tem vulnerabilidade, ou portadora de uma deficiência. Então, nós não podemos estabelecer um padrão único para todas as pessoas e dizer que aquilo é suportável para todo mundo, ou aquilo é dano moral para todo mundo. Então, o grau de discricionariedade existente tanto na configuração do dano moral quanto no valor do dano moral, sim, é que torna essa questão tão frutífera em debate. Porque muitas vezes os tribunais discutem o seguinte: isso é ou não é dano moral? Sim. E depois, quando reconhece que é dano moral, tem uma segunda discussão: quanto vale o dano moral? Sim. É uma outra discussão. Então, é um tema que, do início ao fim, tem discricionariedade judicial, jurídica em geral, e o que dificulta a padronização das interpretações. Isso é até interessante, doutor. Justamente essa padronização. Muitos tribunais eles têm feito essas discussões sobre padronização de dano moral, que inclusive na esfera trabalhista já usa isso há algum tempo, mas na esfera civil, né? O que o senhor pensa a respeito de uma padronização das quantias de dano moral? Eu escrevi, inclusive, nesse livro, que eu sou contra um tabelamento ou uma padronização do valor do dano moral, porque são situações que demandam uma avaliação casuística, ou seja, uma inscrição indevida do nome de uma pessoa correta, ordeira, demanda um tipo de indenização, um valor indenizatório. Agora, para aquela outra que já teve várias inscrições, ou é um devedor contumaz, um inadimplente contumaz, mas que teve também o seu nome indevidamente inscrito e que merece ser indenizado, tem que ser um valor diferente. Então, são situações pessoais diferentes que refletem no valor do dano moral. Então, eu não posso falar o seguinte: toda inscrição indevida no Serasa, a indenização será de 5 mil. Errado, do meu ponto de vista, com todo respeito de entendimentos contrários, porque tanto a configuração da obrigação de indenizar, quanto a fixação do valor indenizatório, são situações que devem ser analisadas casuisticamente. E por isso que o Código fala: o valor do dano moral deve ser arbitrado judicialmente de acordo com o caso concreto. Então eu tenho que levar em consideração o ser humano que está ali. Sim. E não estabelecer um padrão, uma paridade
para todas as pessoas, como se aquele dano ofendesse igualmente a todos. A todos. Bom, doutor, tá muito interessante o assunto. Vou chamar só um intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre dano moral e outros assuntos também. Já já nós retornamos.